Era uma manhã cinzenta em Seul, com nuvens grossas anunciando uma tempestade iminente. A cidade fervilhava no ritmo apressado de sempre, buzinas impacientes e passos apressados cruzando as faixas. Em uma calçada diante de uma escola primária do bairro de Gangnam, um garotinho de mochila azul esperava ansiosamente alguém. Seu nome era John, e ele tinha apenas 6 anos, curioso, esperto daqueles que falam com todo mundo como se já conhecessem há anos. Havia sido liberado mais cedo da escola por um engano administrativo, e como a mãe não atendia o celular, a John seguiu o conselho da professora, esperar o motorista do aplicativo que sua mãe geralmente mandava. No mesmo instante, uma van preta luxuosa parou perto da calçada. As janelas escuras, o brilho metálico impecável, e o motorista engravatado saindo rapidamente para abrir a porta dos fundos criaram um cenário digno de drama coreano. A John, sem hesitar, se aproximou e subiu no banco de trás. Oi, Arjusi, disse, com um sorriso largo, ajeitando a mochila como quem já estava acostumado com aquela rotina. O motorista não percebeu o engano, estava atrasado, como sempre. Retornou ao volante sem olhar para trás. Segundos depois, a porta do prédio corporativo se abriu. De lá, desceu um homem alto, vestindo terno escuro perfeitamente alinhado, olhar sério, passos firmes. Tae-yun, presidente da Ansol Group, uma das empresas de tecnologia mais influentes da Coreia, não tinha tempo a perder. Ele entrou no carro e começou a folhear alguns documentos, até que uma vozinha no banco ao lado interrompeu seu foco. Você tem cheiro de papel e café, disse a John, franzindo o nariz. Você é professor? Tae-yun congelou por um segundo. Olhou lentamente para o lado e viu o garoto encarando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quem é você? Perguntou o CEO, confuso. Sou a John. Minha mãe pediu o carro, e o Arjusi aqui me trouxe. Apontou para o motorista, sorrindo com os dentinhos da frente faltando. Tae-yun ergueu as sobrancelhas. Isso é um carro particular, garoto. Não é táxi. A John fez uma careta de susto, mas logo deu de ombros. Ah, então vocês também erram, né? Achei que adulto não errava. Tae-yun soltou um suspiro fundo, pressionando os dedos contra a testa. O relógio marcava o início de uma reunião importante, mas agora havia uma criança dentro de seu carro. Pare o carro, ordenou ao motorista. Isso é um erro. Vamos levá-lo de volta. Mas, quando olharam para trás, a chuva começava a cair pesada. O motorista informou que o trajeto de volta já estava engarrafado por conta do temporal. A John começou a espirrar. Você tá gripado? Tae-yun perguntou, num tom seco, porém preocupado. Acho que sim, ou é alergia à sua roupa chique. A John sorriu travesso, depois tossiu mais uma vez. Sem saber por quê, Tae-yun hesitou. Poderia simplesmente pedir para deixarem o menino em algum ponto seguro, mas algo impediu. Talvez os olhos brilhantes e completamente confiantes daquele menino dentro do seu carro, ou talvez o modo como ele dizia as coisas sem medo, como se já se conhecessem de antes. Com a reunião cancelada por conta do temporal e o tráfego caótico, Tae-yun fez algo completamente fora do padrão. Vamos levá-lo à minha empresa, por enquanto. Não faz sentido deixá-lo na rua. O motorista assentiu e desviou a rota. Durante o trajeto, a John falava sem parar, como se estivesse narrando seu próprio programa de televisão. Minha comida favorita é tteokbokki, mas minha mãe disse que não é janta de verdade. Você trabalha muito, né? Seu cabelo parece triste. Já pensou em sorrir mais? Tae-yun mantinha a expressão impassível, mas por dentro, estava intrigado. Ninguém o tratava assim. Ninguém falava com ele sem medo ou formalidade. A espontaneidade daquele menino era desconcertante. Você sempre fala tanto? Perguntou o CEO. Só quando tô nervoso. Ou quando gosto de alguém. Respondeu o menino, olhando pela janela. Mas você parece legal. Só tem cara de bravo. Tae-yun engoliu seco. Não sabia como reagir àquilo. Ao chegarem no prédio da Ansol Group, a assistente pessoal de Tae-yun, Imi, olhou com surpresa para a cena. O CEO de olhar gelado,
com um garotinho pulando do carro ao seu lado. Ele vai ficar aqui por um tempo, disse o CEO, entrando no elevador com o menino. Prepare algo para ele comer. E não conte a ninguém. A John entrou na sala do CEO como se fosse um parquinho novo. Sentou-se na poltrona giratória, experimentou todas as canetas da mesa, depois pegou um porta-retratos onde havia uma antiga foto da equipe da empresa e ficou olhando por um tempo, silencioso. Essa moça parece com a minha mãe quando era jovem, disse, apontando para uma mulher de cabelo longo ao fundo da imagem. Tai-Yun franziu a testa e se aproximou para olhar. E por um breve segundo, sentiu o chão tremer. Na foto, de fato, estava Soo-jin, seu primeiro amor. A única mulher que ele amou, e que desapareceu da sua vida anos atrás, sem deixar rastros. Aquele menino, aquele sorriso, aquele nome. A John olhou para ele e sorriu. A gente vai ser amigo, né? Tai-Yun não respondeu. Apenas encarou o garoto, sentindo que aquele encontro não tinha sido um simples erro. Era como se o destino tivesse batido em sua porta, ou melhor, entrado sozinho no banco de trás do seu carro. Assim que o elevador subiu silencioso até o escritório de Tai-Yun, a John não perdeu tempo explorando cada canto do ambiente elegante. O menino parecia fascinando com cada detalhe, a estante repleta de livros, as telas de computador e especialmente os quadros com fotos antigas pendurados nas paredes. Tai-Yun, por sua vez, tentava disfarçar a inquietação. O rosto sério que costumava exibir em público dava lugar a uma mistura estranha de surpresa e saudade. Seu olhar voltou para a foto que a John tinha apontado no capítulo anterior. Soo-jin, uma jovem sorridente, cheia de vida. Naquele momento, um turbilhão de memórias invadiu sua mente. Como esquecer os dias em que eram inseparáveis, sonhando juntos com um futuro longe da pressão familiar? Aquele amor jovem e puro, interrompido bruscamente por decisões que nenhum dos dois podia controlar. Enquanto a John brincava com uma caneta que girava no dedo, Tai-Yun se permitiu perguntar, ainda em voz baixa. Você sabe, quem é sua mãe? A John olhou para ele e sorriu timidamente. Minha mãe é a melhor do mundo. Ela trabalha muito e sempre diz que eu tenho que ser forte. Mas ela nunca fala sobre o papai. Essa simples frase fez o coração de Tai-Yun apertar. Por anos, ele não soube se existia um filho, se Soo-jin havia seguido em frente ou não. Agora, ali estava ele, diante de uma criança que carregava pedaços da sua história. A assistente Amy entrou com uma bandeja contendo chá e lanches, interrompendo o momento. Ela lançou um olhar curioso para o menino, que respondeu com um sorriso encantador. Tai-Yun aproveitou a pausa para ligar para o escritório da mãe de Ajon, na esperança de obter respostas, mas a ligação caiu na caixa postal. Soo-jin parecia estar ocupada, ou talvez evitando contato. Naquele dia, Tai-Yun decidiu dar um passo que não havia tomado antes. Ele iria procurar por Soo-jin. Não como CEO, mas como o homem que havia amado uma vez e que agora enfrentava as consequências do passado. Enquanto isso, em um bairro humilde, Soo-jin terminava seu turno exausta, preocupada com o filho que desaparecera pela manhã e que agora estava sob os cuidados do pai que ela temia. O reencontro de passado e presente estava apenas começando, e as feridas guardadas estavam prestes a se abrir. O silêncio no escritório de Tai-Yun era quase ensurdecedor. Aquele espaço elegante, sempre tão controlado e ordenado, agora parecia pequeno demais para conter as emoções que o dominavam. Ele não conseguia tirar a John da cabeça, o sorriso do menino, a maneira como olhava para ele, como se tivesse reconhecido uma parte esquecida. Naquela manhã, enquanto a cidade despertava com o burburinho costumeiro, Tai-Yun se viu preso em um emaranhado de lembranças e dúvidas. Quem era realmente aquele menino? E mais importante, estaria ele preparado para enfrentar uma verdade que poderia mudar para sempre sua vida e a dos que o cercavam? Com passos pesados, ele desceu até o jardim da empresa. A brisa fresca tocava seu rosto, mas não conseguia refrescar seu coração inquieto. Seu telefone tocou. Era Amy. Senhor, acabei de receber uma mensagem da senhora. Soo-jin. Ela pediu para falar com o senhor em particular. Tai-Yun sentiu o estômago apertar. Era o momento de enfrentar o passado que tanto tentará esquecer.
Eles se encontraram em um café discreto próximo ao prédio da Ansol Group. Soljin estava nervosa, mas determinada. As palavras saíam atropeladas, carregadas de emoção. Tae-yun, eu não queria que nosso filho soubesse. Não ainda. Achei que conseguiria proteger ele do seu mundo. Soljin, por que você desapareceu? Por que não me procurou? Eu tinha medo. Medo da sua família, do seu status, das consequências. Enquanto conversavam, a Jon, sem saber dos detalhes, explorava o prédio, conhecendo novas pessoas e começando a criar laços inesperados. Mas nem todos viam essa situação com bons olhos. O vice-presidente Jizou, ambicioso e calculista, percebeu o risco para os negócios e para a imagem da empresa. Movia suas peças silenciosamente para tirar vantagem do momento. A verdade, tão escondida sob camadas de silêncio, começava a vir à tona. E com ela, um turbilhão de emoções, decisões difíceis e escolhas que poderiam definir o futuro de todos. O escritório de Tae-yun estava mergulhado em uma atmosfera tensa. As luzes do final da tarde filtravam-se pelas janelas, pintando sombras longas sobre as paredes decoradas com conquistas e diplomas. No entanto, naquele momento, nada parecia celebrar vitória. A Jon, agora um pouco mais à vontade no ambiente corporativo, sentia o peso do silêncio ao seu redor. O olhar distante do CEO, os sussurros abafados dos funcionários e a ausência constante da mãe tornavam tudo confuso para um menino de 6 anos. Enquanto isso, Tae-yun lutava contra seus próprios demônios. Entre a responsabilidade de liderar uma das maiores empresas da Coreia e o papel inesperado de pai, ele se via dividido, vulnerável pela primeira vez em muito tempo. Soljin, por sua vez, enfrentava a difícil decisão de revelar a verdade para Jon no momento certo, enquanto tentava manter sua integridade e proteger o filho das turbulências que se avizinhavam. No meio desse turbilhão, Jizou aproveitava cada brecha para minar a posição de Tae-yun, questionando sua capacidade de liderar em meio à crise pessoal. O conflito entre o coração e a razão começava a esculpir o destino dos envolvidos, colocando à prova os laços de sangue, lealdade e amor. A primeira luz do dia entrou suavemente pela janela do escritório, iluminando a mesa onde Tae-yun sentava-se, com um olhar mais sereno do que há semanas. Ao seu lado, a Jon brincava com um brinquedo simples, mas que agora simbolizava mais do que diversão, representava uma nova esperança. Soljin chegou silenciosa, trazendo consigo não apenas o café, mas a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Está na hora de sermos uma família, disse ela, com voz firme e cheia de emoção. Tae-yun sorriu, pela primeira vez sem máscara, sentindo o peso do passado se dissipar e o futuro se abrir diante deles. Era o começo de um novo capítulo, não apenas para a Ansol Group, mas para seus corações. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.